Quando atores de Hollywood compartilham suas experiências com seres de outro mundo, isso adiciona uma camada fascinante à interseção entre o entretenimento e o inexplicável. Esses relatos, muitas vezes apresentados em entrevistas ou em meios de comunicação, revelam uma conexão intrigante entre a ficção científica e as experiências pessoais dos artistas. A reflexão sobre essas revelações destaca como figuras públicas, ao falarem sobre encontros extraterrestres, podem influenciar a percepção popular sobre vida alienígena. Essas narrativas também ressaltam o poder da imaginação e como as experiências pessoais podem moldar a criatividade e a expressão artística. Entretanto, é essencial abordar esses relatos com um olhar crítico, considerando a influência da cultura popular e o contexto da indústria do entretenimento. Independentemente da veracidade das histórias, a discussão em torno das experiências com seres de outro mundo destaca a fascinação humana duradoura pelo desconhecido e como essa curiosidade permeia até mesmo a elite de Hollywood. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios do espaço. Em uma entrevista recente, o famoso ator de Os Caça-Fantasmas, Ghostbusters, contou suas experiências com OVNIs e observou que os visitantes vêm ao nosso mundo por vários motivos, sendo um deles simplesmente turismo. Aykroyd disse, como convidado do The Adam Carolla Show, atores famosos que falam sobre OVNIs, quer você acredite ou não que essas naves hiperavançadas existem e são tripuladas por seres inteligentes, isso é uma realidade. Quando o apresentador lhe perguntou se ele próprio teve alguma experiência ou contato imediato, o ator e roteirista canadense respondeu que tinha visto OVNIs em 3 ocasiões diferentes e se aprofundou em um dos avistamentos ocorridos em Montreal. Aykroyd disse, estava com um amigo sentado no 23º andar do Queen Elizabeth Hotel. Estávamos ambos olhando para aranhas na janela, movendo-se para cima e para baixo como ioiôs. Um fenômeno interessante, quando meu amigo disse, "O que é isso? O que é isso?" Olho para fora e andando pela Catherine Street, vejo algo que à primeira vista parecia um balão do desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's. Mas era fevereiro, não havia desfiles, era inverno, um dia cinzento e não havia ninguém na rua. Então eu vejo essa coisa chegando. Tinha cerca de 15 metros de largura, 45 metros de comprimento e talvez 6 metros de altura. Abaixo do objeto havia algo que tinha o formato de um cacho de uvas. Um mecanismo com protuberâncias redondas e bulbosas. Conseguimos observá-lo por 1 minuto inteiro e ele simplesmente ficou ali sem fazer nenhum som ou emitir qualquer luz. Um grande objeto cinza. Então ele se virou e corremos para o corredor para vê-lo atravessar lentamente o rio São Lourenço. O ator afirma não saber se mais alguém viu esse objeto e que na verdade não denunciou às autoridades. No entanto, ele garantiu que não era nada mundano como um avião, um helicóptero, um meteoro ou um balão. Em vez disso, ele pensa que era algum tipo de nave mecanizada, talvez controlado por algum tipo de inteligência artificial. Por que eles vêm aqui? Diante dessa história, Carolla perguntou ao seu convidado qual a sua opinião sobre a motivação dessas naves para nos visitar. E se as inteligências por trás delas sabem ou têm interesse em saber quem somos ou em resolver nossos problemas. Aykroyd respondeu, como disse Lord Hill Norton, um oficial sênior da Marinha Real que se interessou por OVNIs, existem 23 espécies diferentes visitando nosso mundo. Muitos deles sabem quem somos. Alguns se preocupam com quem somos e outros não. Seus interesses vão desde o simples turismo até abduções e experiências médicas, como o que aconteceu com Betty e Barney Hill. Eles certamente não virão resolver os nossos problemas, embora devessem. Deviam pairar sobre os países de África, purificando a sua água e fornecendo materiais básicos para abrigos. Se eles estão aqui nos visitando, deveriam ajudar a humanidade, mas não o farão. Eles deveriam pegar um ímã gigante e tirar todas as armas do mundo, mas não vão fazer isso. Portanto, nós, humanos, devemos fazer isso. Devemos tentar resolver esses problemas. Os casos de abdução alienígena, frequentemente relatados por pessoas em todo o mundo, suscitam uma mistura complexa de fascínio, ceticismo e especulação.
Essas narrativas geralmente envolvem encontros com seres extraterrestres, exames médicos intrusivos e uma sensação de perda de controle sobre a própria experiência. A reflexão sobre esses casos destaca a interseção entre fenômenos inexplicáveis, psicologia e o desconhecido. Ao examinar relatos de abdução alienígena, é essencial levar em consideração fatores culturais, psicológicos e sociais que podem influenciar essas narrativas. A interpretação desses eventos é muitas vezes subjetiva, variando de experiências genuínas a manifestações de fenômenos psicológicos complexos. Esses casos também levantam questões mais amplas sobre a possibilidade de vida extraterrestre e a natureza da consciência humana. Independentemente da validade dos relatos individuais, eles contribuem para a discussão mais ampla sobre nossa posição no cosmos e a busca por respostas para o desconhecido. A ideia de ser levado a bordo de uma nave alienígena e examinado por entidades anônimas por razões desconhecidas é sem dúvida aterrorizante, mas há um número surpreendente de pessoas que, em alguns momentos de suas vidas, afirmam ter passado por tal experiência. Contudo, há um caso de rapto em particular que, mais do que qualquer outro, serviu para definir o campo da investigação sobre raptos. Uma história que ainda é calorosamente debatida até hoje, mais de 62 anos depois. Betty e Barney Hill, que moravam em Portsmouth, New Hampshire, estavam voltando de férias nas Cataratas do Niágara em 19 de setembro de 1961, quando o incidente aconteceu. Por volta das 10h30 daquela noite, Betty avistou uma estranha luz brilhante no céu. À medida que avançavam, parecia mudar de tamanho e mover-se erraticamente, levando-os a parar na beira da estrada para observá-lo através de binóculos. Barney inicialmente acreditou que fosse um avião comercial, até que repentinamente mudou de direção, levando-o a concluir que definitivamente não era um avião. Enervado, o casal voltou para o carro e retomou a viagem. As coisas logo tomariam um rumo sinistro, no entanto, quando o objeto se aproximou desconcertantemente do carro e parecia segui-los enquanto dirigiam por um trecho de uma estrada rural isolada. Eventualmente, o OVNI virou-se e desceu em direção a eles, forçando Barney a pisar no freio para evitar uma colisão. Quando saiu do carro com o binóculo pela segunda vez, teve certeza de ver uma série de figuras humanoides olhando para ele de dentro dele. Mais tarde, ele afirmou que eles usavam uniformes e bonés pretos. Aterrorizado, o casal voltou para o carro e tentou fugir. Porém, o objeto se moveu diretamente acima do veículo, produzindo uma série peculiar de bips e zumbidos. Eles então experimentaram um período de perda de tempo, após o qual perceberam que haviam viajado cerca de 57 quilômetros ao longo da estrada, sem se lembrarem da viagem. Depois de finalmente chegar em casa, o casal encontrou sinais físicos de que algo havia acontecido com eles, incluindo marcas estranhas no carro e danos nas roupas. Mais tarde, sob hipnose, o casal lembrou-se de ter sido levado a bordo da nave alienígena e submetido a um exame médico. A história deles acabaria por capturar a atenção não apenas da mídia, mas também de cientistas e psicólogos respeitados. Era uma história tão aterrorizante quanto intrigante. Poderiam as colinas ter sido realmente abduzidas por seres extraterrestres de outro mundo, ou havia uma explicação alternativa? A verdade é que ainda não temos certeza.